Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa sexta e última web do semestre. Tá quase acabando, né? Vamos lá então. Nessa web nós vamos fazer a revisão das aulas 13 a 16 e também a revisão para a P2. Então vamos lá, gente. Quase acabando, logo logo vocês estão em férias. Bom, o que nós vimos na aula 13 então? Nós falamos um pouco sobre os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCNs. Aqui embaixo, deixa eu só achar a minha mãozinha. Aqui embaixo tem um link do portal do MEC, onde vocês podem ter acesso aos PCNs. Lembrando que nós estamos ainda em discussão da base curricular nacional, né? Então, o documento está lá também na mediateca para vocês darem uma olhada. Então, os PCNs. Bom, eles foram lançados lá na década de 90, né, finalzinho da década de 90, e o documento considera que nem todas as pessoas têm os mesmos interesses ou habilidades. Que bom que descobriram isso, né? Nem aprendem da mesma maneira. Então, há maior exigência da equipe escolar no sentido de integrar a todos no processo de aprendizagem. Quando se reconhece que há diferenças entre os alunos, resultado do processo de socialização e do desenvolvimento infantil, a escola potencializa a capacidade dos alunos, ajustando aí a sua maneira de selecionar e tratar os conteúdos, de modo a auxiliá-los a desenvolver no máximo de sua potencialidade as capacidades de ordem cognitiva, afetiva, física, ética, estética, relação interpessoal, inserção social, ao longo de todo o ensino fundamental. Então vejam, o documento aqui faz uma descoberta inédita, né? Ok, as pessoas não são iguais, que bom. As pessoas não aprendem da mesma forma, que bom. Então, o que a gente vem falando com vocês, eu me refiro a todos os professores do curso, né? A gente vem falando com vocês desde o início essa necessidade de conhecermos os nossos alunos para poder organizar a nossa aula de uma maneira melhor, né? Então, falando aqui das diferenças, vocês já estudaram isso com a professora Rosana também. Então, não é pensar... Ao se pensar nas diferenças individuais, não é só o público-alvo da educação especial. Na verdade, nós estamos falando de todo o alunado. Bem, nos PCNs, os conteúdos são meios para que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes permitam produzir bens culturais, sociais e econômicos e deles usufruir. Então, é a partir dos seus conteúdos e da forma como esses conteúdos são tratados que os propósitos da escola se realizam. Então, eles devem ser acompanhados por grande discussão pela equipe escolar. Que a gente já viu lá também isso nas aulas de gestão, né? Então, de acordo com os PCNs, os conteúdos estudados nos anos iniciais, eles precisam abordar o quê? As problemáticas locais em que estão inseridas as crianças e as escolas. Então, lembram lá das nossas primeiras aulas dessa disciplina que a gente falava exatamente sobre isso, o quanto que a gente inicia esse estudo de história com os pequeninos a partir do ambiente micro deles, né? Ou seja, micro no que está ali mais próximo, a sua casa, o seu bairro, a sua escola, o seu bairro, não é? Bom, não perdendo de vista que as questões que dimensionam essas realidades, elas estão envolvidas em problemáticas regionais, nacionais e mundiais. Vejam, micro para o macro. Então, o que a disciplina precisa fazer? Ela deve formar aos alunos intelectual e culturalmente, então possibilitando aí estabelecer identidades e diferenças com outros indivíduos e com diversos grupos sociais em que convivem, como família, escola, igreja e comunidade. Além disso, fazer com que o aluno se reconheça como parte dessas relações sociais e que nelas atue conscientemente. O que mais os PCNs trazem?
Eles falam sobre os conteúdos. Então, além de se dirigirem à proposta curricular da disciplina de História, eles articulam isso aí também com os temas transversais. Então, analisando o quê? Relações de trabalho, diferenças culturais, étnicas, de idade, religião, costumes, gênero, sistemas econômicos e políticos, lutas e conquistas políticas, as relações entre os homens e a natureza, reflexões sobre a constituição da cidadania e a imagem e os valores em relação ao corpo. Eu acho que aí agora deu uma clareadinha na imagem, né, gente? Desculpa estar balançando aqui porque eu estou mexendo na tela, viu? Então, isso é o quê? Relacionado à história da sexualidade, dos tabus coletivos, da organização das famílias, da educação sexual, da distribuição de papéis entre os gêneros, nas diferentes sociedades historicamente constituídas. Aí é esse outro lado Vasconcelos. Bom, então o que acontece com os nossos alunos? Eles chegam à escola já com uma gama de conhecimento a respeito de determinados assuntos. Né? Então tem lá muita informação, mas muitas delas também baseadas no senso comum. Então, o que é importante? Que a gente consiga levar os nossos alunos a questionarem hábitos, conceitos, preconceitos e que atuem no sentido de combater as desigualdades e respeitar as diferenças. Então, como é que a gente vai trabalhando isso? Uma coisa muito comum a gente ver, inclusive eu presenciei isso ontem numa sala de aula, são os alunos, e aí bem entre aspas, tá, gente? Brincando com o outro a respeito de determinadas atitudes ou características, ou em relação à cor, raça, religião, mesmo com aqueles estereótipos de gênero, aquelas coisas bobinhas, né, do tipo, o menino vai lá, sei lá, que eu vi ontem, né, na verdade, o menino foi colocar a borrachinha no aparelho, porque o aparelho estava machucando, e os outros meninos ficaram lá, meio que caçoando dele, meio não, né, bem caçoando bastante dele, assim, mas isso não se faz, e por aí vai, né, chamaram ele de diversas coisas. Até então, o menino que foi colocar a massinha, e até depois me disse que, não, tudo bem, é brincadeira, eu sei que era brincadeira. Mas percebem que aí a gente vai perpetuando toda essa cultura de que, bem, homem não chora, homem não pode sentir dor, homem é machão. Então a gente vai perpetuando toda essa questão. Então, aí que a gente tem que fazer um trabalho com os alunos para tentar combater essas desigualdades e tentar fazer com que eles tenham consciência de que as palavras elas têm um sentido muito forte. Então, não é porque tecnicamente você acha que está brincando que isso não vai ficar, isso não pode se transformar numa coisa muito maior. Então, é nesse sentido. Bom, primeiro ciclo do fundamental. O que nós temos? Bem, como que a gente pode trabalhar toda essa questão? História oral, fotos, ferramentas, vestimentas, são diversas fontes que podemos usar. Então, o que os PCNs propõem aí no primeiro ciclo? Que os alunos iniciem seus estudos históricos no presente, identificando o quê? As diferenças e as semelhanças que existem entre eles, suas famílias, as pessoas que trabalham na escola. Então aí, com os dados do presente, os alunos, sempre mediados pela figura do professor, podem desenvolver estudos do passado, procurando o quê? Procurando identificar mudanças e permanências nas organizações familiares e educacionais. Que pode também compreender as formas de organização de outros grupos da localidade, no presente, identificando as mudanças e as permanências nos hábitos, nas relações de trabalho, na organização urbana ou rural em que vivem.
Então, no primeiro ciclo, qual que é a ideia? A gente trabalha com a história local, trabalha muito com história oral também, dá para fazer uns projetos bem bacanas com isso. Trabalhamos também com os povos indígenas, né, com a questão dos povos indígenas, que, aqui de acordo com os PCNs, essa questão precisa estar presente pela necessidade de compreender a existência de diferenças entre os próprios grupos indígenas, com especificidades de costumes, línguas diferentes. Desse modo, a gente evita criar a imagem do índio como um povo único e sem história. Então, que antes deles terem um sistema escrito formal, eles não existiam, não possuíam uma história cultural própria, né? Ou que os índios só passaram a ter importância e só passaram a ter uma história a partir do momento das colonizações que ocorreram nos diversos países. Bom, aí ao final do primeiro ciclo, o que os alunos precisam ser capazes de fazer? Aqui é excerto dos PCNs, tá, gente? Então, olha, comparar acontecimentos no tempo, tendo como referência anterioridade, posterioridade e simultaneidade. Reconhecer algumas semelhanças e diferenças sociais, econômicas e culturais de dimensão cotidiana, existentes no seu grupo de convívio escolar e também na sua localidade. E reconhecer algumas permanências e transformações sociais, econômicas e culturais nas vivências cotidianas das famílias, da escola e da coletividade, no tempo, no mesmo espaço de convivência. Então, caracterizar o modo de vida de uma coletividade indígena que vive ou viveu na região, distinguindo aí suas dimensões econômicas, sociais, culturais, artísticas e religiosas. E identificar diferenças culturais entre o modo de vida de sua localidade e o da comunidade indígena estudada, estabelecendo aí relações entre o presente e o passado. Identificar alguns documentos históricos e fontes de informações, discernindo algumas de suas funções. E aí, no segundo ciclo, os PCNs eles mantêm os objetivos de ensino e aprendizagem na disciplina de História para o primeiro ciclo, buscando valorizar aí os conhecimentos dos alunos e a intervenção do professor nas atitudes pedagógicas particulares. Então, ao final do primeiro ciclo, os alunos devem reconhecer algumas relações sociais, econômicas, políticas e culturais que a sua coletividade estabelece ou estabeleceu com outras localidades, no presente e no passado. Identificar as ascendências e descendências das pessoas que pertencem à sua localidade, quanto à nacionalidade, etnia, língua, religião e costumes, contextualizando seus deslocamentos e confrontos culturais e étnicos em diversos momentos históricos nacionais. O que mais? Identificar as relações de poder estabelecidas entre a sua localidade e os demais centros políticos, econômicos e culturais em diferentes tempos. Utilizar diferentes fontes de informação para leituras críticas e valorizar as ações coletivas que repercutem na melhoria das condições de vida das localidades. Então, os PCNs propõem que o professor, partindo ali da realidade do aluno e da história da comunidade em que vive, procure estabelecer relações entre esta na atualidade, seus aspectos culturais, sociais, econômicos, vivenciados pelo aluno, e no passado. Por isso que, neste momento, a história oral ela se faz bastante importante, né? Porque é ali a memória viva, né? Bom, o professor ele escolhe, então, alguns temas, priorizando os mais significativos. A integração com outras áreas do conhecimento, sempre importante a autoavaliação, tanto de atividades quanto de materiais, e um replanejamento se necessário, né? E na aula 14, a gente
foi lá, né, ver como ensinar história. Então, lembram lá das nossas primeiras aulas que a gente falava? As minhas aulas de história eram desse jeito, né? Então a história tradicional focava no quê? Datas e nomes. O que a gente fazia com isso? Bom, eram atividades, apresentação de datas cívicas, e datas e nomes era decoreba. Né? Aí, como a escola dos análises, lembram lá? Qual é a grande mudança? O sujeito histórico, ele passa a aceitar todos como sujeito histórico, né? Não só aquele personagem clássico que nós estávamos acostumados a ver. Bom, aí, nessa perspectiva, os alunos, eles são sujeitos de aprendizagem. O professor ou os professores são mediadores. E o que acontece com o conhecimento? Ele é só jogado lá em cima dos alunos? Não, se os alunos são sujeitos também, esse conhecimento ele vai ser construído. Então, portanto, as experiências dos alunos, elas são valorizadas neste processo ensino-aprendizagem. Aí, de novo, Fonseca aqui, figurinha famosa aqui com a gente, né? Então, Fonseca, ele fala sobre trabalhar com projetos na disciplina de História. Então, o que o Fonseca nos diz? Que o trabalho com projetos, ele parte de duas premissas básicas. Primeiro, concepção de projetos pedagógicos como um trabalho educativo, intencional, compreendido e desejado pelo professor e também pelos alunos. Qual que é a segunda premissa? Entendimento de que todo projeto visa a realização de uma produção, sendo o conjunto de tarefas necessárias à sua concretização empreendido pelos alunos sob a orientação do professor. Bom, quais são as etapas de desenvolvimento de projetos? Nós temos identificação e formulação do problema. O que nós queremos? Planejamento, discussões e elaboração de projetos e formação de grupos. Então, a gente faz, vejam, estas etapas, subetapas aqui, elas vêm antes da formação de grupos. Primeiro a gente discute tudo, deixa lá mais redondinho e separa os grupos. Qual que é a próxima etapa? Desenvolvimento das atividades e discussão de resultados. Por fim, apresentação dos resultados, socialização dos saberes produzidos e avaliação final do projeto. Prestem bastante atenção nesta questão dos projetos. Não se esqueçam, olhem bem esse daqui. Dicasinha bem sutil para vocês, hein? Bom, as atividades de pesquisa em história, além de trazerem conhecimento sobre o tema específico, ainda permitem que o aluno desenvolva outras habilidades. Ou seja, capacidade de síntese, pois precisam retirar de diversos textos quais as informações mais relevantes sobre o tema da pesquisa. A gente sabe que isso não é fácil, requer bastante treino, e é treino mesmo, quanto mais a gente faz, mais você se aperfeiçoa e menos difícil fica. A síntese é uma coisa difícil de fazer, né? O que mais? Reconhecer e redigir diferentes tipos de textos. Dissertações, poemas, textos literários, de acordo com o que foi solicitado pelo professor. Poema é uma delícia, né? Bom, buscar informações em diferentes tipos de fontes e saber contextualizá-los. Não é só lá catar a informação e jogar. Bom, quais que são as diversas fontes? Livros didáticos, jornais, revistas, fotos, obras de arte e por aí vai. Aprender a buscar informações em diferentes tecnologias e mídias. Internet, filmes, documentários. Bem, se vocês viram lá uma reportagem que tem no portal do Senac, que a professora Tamires e o professor Caio ajudaram a compor, lá eles falam sobre uma geração alfa, que é, salvo engano,
a meninada que nasceu a partir dos anos 2010, que é uma geração muito mais ligada a aspectos tecnológicos, né? Que a gente vê lá os bebezinhos nascendo já com um dedinho para passar as fotos no smartphone. Então é essa galerinha. Bom, o ensino de história, só dentro da aula, aquela coisa de um sentadinho atrás do outro, professor falando, feito louco. Não, a gente pode utilizar também outros espaços, que é sempre uma delícia, né? Você mudar um pouquinho os ares sempre ajuda muitíssimo. Bem, obviamente tem todo o trâmite, toda a burocracia interna de cada instituição de ensino para conseguir fazer esses estudos de campo assim, mas, enfim, sempre uma boa ideia, né? Fora da sala de aula, pode ser a biblioteca. Aqui eu coloquei uma imagem de uma biblioteca pública aqui em São Paulo, a Mário de Andrade, que fica no centro de São Paulo. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, é uma boa dica de passeio. O prédio é lindíssimo, o acervo gigante e compensa muito. Principalmente quem gosta de livros, né? Mas também poderia ser a biblioteca. As salas de leitura, na parte das escolas não se chama biblioteca, as salas de leitura das próprias escolas. Né? Bom, sala de vídeo, o pátio, museus. Também coloquei uma imagem do Museu Paulista aqui em São Paulo, que era o Museu do Ipiranga, antigamente, mas infelizmente até 2020, se não me falha a memória, eu sei que é depois de 2020, não está tão pertinho não. O prédio mesmo está fechado para a reforma, então não daria para ir lá só para aproveitar esse jardim maravilhoso. Mas é uma pena. Mas próximo aqui ao Museu Paulista tem um Museu de Zoologia, tem uns outros museus bacanas. Bem, prédios antigos também serve. Aqui no centrão de São Paulo, aqui em frente, ó, é o Teatro Municipal. Então, vejam, aqui na década de 80, começo dos anos 90, esse prédio grande aqui da esquina era uma grande loja de departamentos, né? Que era o Mapping. Não devem conhecer, vocês são muito novinhos. Hoje em dia, que é uma outra loja, mas tá aqui a fachadinha. Bem, como fazer essas visitas? Ao sabor do vento, assim, vamos que vamos e lá a gente descobre o que fazer. Não, como tudo, a gente precisa planejar. Né? É uma aula, não é só um passeio. Então, para que essas visitas tenham de fato potencial educativo e que contribuam aí para o processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa de alguns procedimentos. Quais sejam? Definir os objetos da visita, né, os objetivos da visita, selecionar um museu mais apropriado para o tema a ser trabalhado, um museu ou algum outro espaço, né, que vocês tenham elegido como campo de estudo. E, de preferência, visitar o local antecipadamente, familiarizar-se com ele. A gente faz lá todo um planejamento, vamos dizer, lá no Museu Paulista. E a gente esquece que o local está fechado para a reforma. Então, você faz lá todo um planejamento, chega lá, dá de cara com a porta. Não consegue entrar. E aí, né? Óbvio que para fazer uma visita assim, tem todos os trâmites burocráticos, precisaria ter entrado em contato com o local antes. Mas vamos supor que seja algum outro lugar que você não precisasse marcar. Mas, enfim. É isso. Visitando antes, a gente consegue planejar melhor e elaborar melhor as nossas questões para os alunos. Né? Assim, roteirinho de observação mesmo. Bom, verificar as atividades oferecidas pelo museu e se elas podem se adequar ao trabalho proposto. Preparar os alunos para a visita através de exercícios de observação e estudo dos conteúdos. E avaliar a atividade e seus resultados, bem como elaborar atividades que deem continuidade aos conhecimentos obtidos no museu. Bom,
Recursos materiais tecnológicos. A gente precisa também planejamento, linguagem acessível para a faixa etária da turma, sempre contextualizar. E os recursos tecnológicos, eles estão aí para facilitar e estimular a aprendizagem, não é para substituir a figura do professor. Então não adianta nada a gente passar um vídeo super, hiper, mega legal e não fazer nada com ele. Aí fica meio que na cara que é só para passar o tempo. Eu acho que repeti um slidezinho aqui. Bom, planejamento. O que a gente precisa então? Conhecer a comunidade, conhecer o perfil dos alunos e a escolha dos conteúdos. A gente já falou um pouquinho. Planejamento anual. Então, a gente vê os conteúdos e temas transversais que serão tratados. Aí, os objetivos de cada um deles, as metodologias aplicadas, a bibliografia utilizada, um cronograma estimado e os materiais e recursos didáticos que serão utilizados. Sobre a avaliação. Aí Schmidt e Cainelli, o que nos trazem? A avaliação deve ser pensada como um diagnóstico contínuo e sistemático. Então, se vocês se lembram lá das aulas de organização e gestão do ensino fundamental, a gente tratou sobre isso. Tinha até um esqueminha da Bartnick sobre a avaliação. Lembram disso? Falei sobre isso acho que umas 15 vezes no semestre passado. Então, a avaliação é um diagnóstico contínuo e sistemático. Então, procurará analisar a relevância e o significado do conhecimento a ser ensinado, assim como a eficácia do conhecimento aprendido. Então, o que os autores sugerem? Que a avaliação deve trabalhar com a metacognição, ou seja, estabelecer aí um processo de autorreflexão por parte do aluno, referente aos conteúdos, fazendo com que ele identifique o que aprendeu e compare com o que já sabia, deixando claro o que considerou mais importante na aprendizagem e destacando os pontos positivos. Aí na aula 16 nós falamos sobre a interdisciplinaridade. Então, o quanto que matemática, educação física, português, geografia, e aqui eu só coloquei alguns exemplos, né? Como que a gente pode fazer essa interdisciplinaridade com a nossa disciplina? Bem, os temas transversais, de acordo com os PCNs, são ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual e temas locais. Então, os temas transversais, eles indicam a possibilidade de estabelecer uma relação entre aprender na realidade e da realidade, e de conhecimentos teoricamente sistematizados, ou seja, aprender sobre a realidade na qual o aluno está inserido e adequar essa aprendizagem ao conhecimento formal e conceitual. Bom, Bem, a transversalidade e interdisciplinaridade propõe que toda a comunidade escolar reflita e atue conscientemente na educação de valores e atitudes, possibilitando aí a participação ativa da sociedade e contribuindo para construir valores como a justiça e criando formas não violentas de atuação nas diferentes situações da vida. A interdisciplinaridade, ela questiona aí a segmentação entre as diferentes áreas de conhecimento. Então, essa divisão está produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre elas. Assim, questiona a visão compartimentada através das disciplinas, da realidade sobre a qual a escola se constitui e refere-se, portanto, a uma relação entre as disciplinas. Então, dessa forma, os temas transversais, aliados a esta postura interdisciplinar, eles dão um sentido social a procedimentos e a conceitos próprios das áreas convencionais, superando assim o aprender apenas pela necessidade escolar. Agora a gente já entra na revisão, tá, gente? O que vocês precisam dar uma olhadinha lá no nosso material? Os povos indígenas.
que a gente sabe sobre eles? Bom, tem uma vasta diversidade étnica e cultural. As teorias sobre o povoamento do continente americano, o que nos dizem? Que o Estreito de Bering, localidade entre a Ásia e a América do Norte, foi por onde os povos passaram, né? Bom, pela história tradicional, considerava-se como história só os fatos ocorridos a partir do momento da invenção e do uso da escrita. Lembra que eu falei isso alguns slides atrás, quando nós estávamos falando sobre os povos indígenas? Bem, desse modo, os povos indígenas do Brasil seriam pré-históricos e a nossa história teria se iniciado a partir de seu descobrimento pelos portugueses, isso de acordo com a história tradicional. Bom, aqui, história do Brasil e da América. O que nós sabemos? Que a América Espanhola foi colonizada por espanhóis, óbvio. Os povos que ali viviam antes da colonização europeia já possuíam uma estrutura de Estado organizada. Inclusive, havia divisão de classes sociais. Então, havia uma elite sacerdotal e a nobreza. No Brasil, os nossos povos indígenas, eles não possuíam uma estrutura estatal ou divisão por classes. Eles se organizavam em comunidades que viviam basicamente do quê? Caça, pesca e cultivo de produtos, como milho, feijão, batata doce, mandioca. Que, inclusive, quando nós vimos essa aula, a gente falou um pouco dessa influência, né, de comida. Bom, os análises, de novo, refuta a versão da história feita pelos grandes conquistadores. Demonstra aí a resistência dos índios, colocando-os como sujeitos históricos. E analisa a sua participação na formação de todo o continente americano, antes e depois da colonização europeia. Então não é um povo que apareceu de repente quando vieram os colonizadores, que acabaram com a vida deles. O que mais que a gente precisa ver? Bom, influência da cultura indígena na nossa sociedade. Né? Então revejam lá o artigo 78 da LDB. O que esse artigo traz? Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e valorização de suas línguas e ciências. O que mais? Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, a conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e também não índias. A Lei 10.639 de 2003, aqui já é a história da África, tá? Então essa lei previa a inclusão nos currículos da educação básica de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que as diretrizes curriculares nacionais trazem, que a relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringem à população negra. Ao contrário, elas dizem respeito a todos os brasileiros, que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica. Aí, lembra que eu falei para vocês olharem lá a questão dos projetos? De novo, ó, Fonseca. Os projetos na disciplina de História. É igualzinho o slide lá de trás, viu, gente? Então, as duas premissas básicas. Concepção do projeto, né? E o entendimento de que todo projeto visa a realização de uma produção. Então, prestem atenção nisso daqui. Desenvolvimento do projeto. Então, 3 etapas. Identificação e formulação do problema, planejamento, elaboração do projeto e formação de grupos. Desenvolvimento das atividades e aí a discussão dos resultados. Apresentação dos resultados e a socialização dos achados, bem como a avaliação final do projeto. E é isso, gente. Acabou. Se ficarem com alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente, manda e-mail para mim ou para a Nath. Estamos aqui para ajudar vocês,
tá bom? Então, bom final de semana, boa prova, a prova tá chegando, vocês têm um tempinho aí para estudar. Bom final de ano, descansem bastante, voltem com as baterias renovadas no semestre que vem. Vocês estão caminhando aí já para o finalzinho do curso, hein? Então, mais da metade já. Tudo certo, gente? Beijo grande, até a próxima. Tchau.